Networking. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu conversei com um ator e diretor brasileiro, Nilton Bicudo. Nilton é apaixonado pelo teatro e já realizou trabalhos de teatro, cinema e televisão. Corre que o episódio está imperdível. Bem-vindos ao Podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou conversar com Nilton Bicudo. Nilton, é um prazer muito grande ter você aqui para conversar com a gente. Obrigado, Fernanda, prazer também meu e obrigado pelo convite. Bom, Nilton, para começar, já vou começar te desafiando aqui. É um podcast rápido, então a gente já tem que começar com tudo. Eu quero desafiar você a contar a sua história pra gente em apenas 49 segundos. Topa o desafio? Uau! Topa o desafio, tá topado. Bom, eu comecei a fazer teatro na escola, muito menino ainda, com 5, 6 anos, eu estudava em colégio de padres e lá no colégio tinha teatro, tinha inclusive um teatro dentro do colégio, lá eu me encantei, comecei a frequentar os teatros como público, como espectador, as peças infantis, depois as peças de adulto, eu fui muito cedo assistir Dercy Gonçalves, Paulo Autran, me encantei pela comédia, percebi que eu tinha veia cômica. Fiz faculdade de Direito, porque eu estava um pouco inseguro em assumir profissionalmente a carreira de ator, e depois que eu fiz a faculdade de Direito, eu resolvi entrar de cabeça na carreira de ator e fiz curso de teatro, e comecei a trabalhar na escola de teatro, e graças a Deus, nunca mais parei, já são 30 anos de trabalho como ator profissional, principalmente de teatro, principalmente em São Paulo. E como que é Deu essa menos? vida? Não, deu menos de 49 segundos, conseguiu. Ligou o rádio ali e foi. E como que é essa vida de ator, assim? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você lida com a sua profissão? Olha, é uma vida muito simples, de gente que sempre está economizando dinheiro, de gente que está sempre preocupada com a segurança financeira, de gente que está sempre muito preocupada com a sua própria saúde também, porque para você ser ator você tem que ter muita resistência física, além da resistência mental, né, de se expor, de ser criticado, de passar pelo crivo do público, das pessoas gostarem mais ou menos do que você está fazendo em determinado momento. Enfim, eu sempre tive muita sorte porque antes de tomar a decisão de ser ator profissional, eu pensei muito se eu ia fazer isso. E eu sabia que eu tinha talento. Então, quando eu entrei na profissão, eu sabia que era para valer, que não era para brincar, que não era um teste, que era uma entrega e que eu estava num lugar que eu pertencia àquele lugar. Eu sabia que eu tinha a ver com o teatro, com o palco. Eu já tinha testado isso durante toda a minha infância e adolescência. Então eu fui com muita certeza, mas precisa ter muita resistência mental para os altos e baixos da profissão, não é sempre que você tem trabalho, não é sempre que você tem uma remuneração adequada, que você tem oportunidades, normalmente a gente tem que fazer as próprias oportunidades, abrir o nosso próprio espaço, mas como eu disse, eu não posso reclamar, eu sou um ator de sorte, porque o meu talento foi reconhecido. Logo no princípio da minha carreira, eu fiz publicidade, eu fiz televisão, eu fiz cinema, a classe teatral me acolheu muito bem, sempre fui convidado para fazer trabalhos com as pessoas em várias famílias teatrais diferentes, com vários artistas, e eu também nunca fiquei esperando o papel principal em nenhuma peça, eu sempre aceitei tudo. Isso fez a diferença para mim, porque eu consegui ter muita experiência nessa minha profissão e ir crescendo como ator, porque eu aceitava todos os papéis, eu aceitava todos os trabalhos, eu aceitei ser assistente de direção, que eu tinha interesse também em dirigir, então eu trabalhei muito como assistente de direção e fiz de tudo um pouco no teatro. Fui contra-regra, fui bilheteiro, fui operador de som, operador de luz, assistente de diretor, ator,
produtor. E agora, por exemplo, há 10 anos, além de levar minha carreira como ator, eu também cuido de um teatro da prefeitura aqui em São Paulo. Então eu também sou um coordenador, um gestor cultural de um espaço, de um equipamento teatral público. Então é isso, a gente não pode ser estrela, você tem que ser um amador, no bom sentido. Você tem que amar o teatro e se entregar para ele, que ele também te acolhe e te devolve com trabalhos, com acolhimento, com oportunidades, porque trabalho não falta, é só não ficar esperando o papel principal na novela das 9. Que legal. Entendeu? Que isso é uma ilusão. E se você pudesse voltar alguns anos e dar um conselho para aquele Newton que resolveu se entregar de cabeça no teatro, o que você falaria para ele? Eu falaria para ele ser menos bicho do mato, para ele ser mais sociável, para ele ser mais lobista, no bom sentido, circular pelo mundo, para ele não deixar de fazer televisão, porque eu também não fiz questão de fazer televisão, e aí isso pesa um pouco. Então, não para mim como ser íntimo, como consciência de artista no mundo, não. Mas pesa para a questão da financeira e pelo bem-estar do seu bolso e também por uma questão social. As pessoas acabam valorizando mais os artistas que aparecem mais, são mais públicos. E o ator de teatro não é tão conhecido, não fica muito famoso. Né? A TV dá uma visibilidade. Desculpe, fala. A TV dá uma visibilidade maior que o teatro, você acaba atingindo mais pessoas, né? Sim, mas eu também tenho uma satisfação tão íntima e tão particular de ser reconhecido pelo trabalho no teatro. Enfim, mas é isso, você falou tudo. A visibilidade da televisão é muito maior, mas também o prazer íntimo de fazer o que você mais gosta, no meu caso é o teatro, foi para isso que eu quis ser ator, para fazer teatro, também é um prazer muito íntimo. Mas eu faria mais televisão se eu tivesse que começar de novo. A televisão me quis muito no começo da minha carreira e eu fiz um pouco assim, um pouquinho de doce. Entendeu? Eu podia ter sido mais sociável, ter sido mais simpático com o métier da televisão também, ter feito mais a minha lição de casa de amizades e com pessoas influentes e tudo, que talvez hoje eu tivesse um pouquinho melhor financeiramente. Mas eu não sou um ator infeliz, eu não sou frustrado, eu sou um ator bem realizado. E se hoje você pudesse definir apenas uma palavra, que palavra que você usaria? Eu usaria aprendiz. Porque acho que essa palavra cabe para todo artista, para todo ator, para todo mundo que trabalha com arte, com poesia. A gente é aprendiz. A gente está sempre aprendendo. É uma profissão que você nunca deixa de aprender. Porque você nunca domina ela totalmente. Você sempre tem uma surpresa, você sempre tem grandes dificuldades pela frente, dependendo do trabalho que você pega, o desafio que vem, o que você tem que encarar. E em todos os sentidos, né? Às vezes você começa a ficar um pouco menos vital por causa da sua idade, mas você começa a ter mais sabedoria, mais sacação como ator, uma cabeça de ator mais formada, mais inteligente, com mais perspicácia para a atuação, mais à vontade em cena, menos medroso, mais corajoso, mais poderoso. E então, assim, é uma carreira que você vai sempre acrescentando camadas e camadas e camadas ao seu fazer, ao seu ofício, e você vai criando um carisma cada vez maior. Não tem nada mais lindo do que um ator velho entrando em cena, subindo no palco. Esses atores com 80, 85 anos, 90, às vezes, pisando no palco, é de uma beleza, é de um carisma, é de uma sabedoria, é de um entendimento do ambiente onde ele está, o que ele está fazendo lá, o recado que ele quer dar, é de uma pureza, é tão novo, tão fresco e tão poderoso, tem tanta profundidade naquilo, é uma vida dedicada àquilo. Então é uma profissão de aprendizes, é uma profissão de humildade no sentido legal da palavra.
de você saber que a gente nunca domina tudo e que cada peça nos ensina alguma coisa e que a gente nunca estreia uma peça totalmente sabendo fazer a peça. A gente vai aprendendo devagarzinho a fazer ao longo da temporada, vai aprendendo com o público, vai aprendendo com os colegas da contracenação, e assim a gente vai crescendo naquele papel, aí a gente zera, vai para uma outra peça, é um outro papel, é uma outra voz, é uma outra dificuldade, é um outro universo, é um outro pensamento de personagem, a gente começa de novo, sempre trazendo a experiência já adquirida, mas também com um olhar puro e novo para o que está vindo. É isso. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. É legal que não importa quantos papéis já tenham feito, cada papel que vai fazer, cada trabalho é um trabalho totalmente novo, totalmente diferente, né? Eu acho que é uma profissão desafiadora por isso. Sim, às vezes é uma pessoa do bem, às vezes é uma pessoa que não é tão do bem. A gente nunca é só do bem, a gente é uma contradição, né? O ser humano tem lados escuros, tem uma briga entre um lado bom e um lado ruim, um lado forte, um lado fraco. Então, assim, descobrir todas as nuances de uma personagem, onde ele é bom, onde ele é ruim, onde ele é fraco, onde ele é forte, onde ele é honesto, onde ele mente, tudo isso sempre é um universo. Cada ser humano é um universo, tem muita riqueza mental para se explorar. E cada papel a gente quer agradar. O ator, ele tem uma vaidade, que não é uma vaidade de ego, de nada, mas é uma vaidade infantil, de se exibir e agradar. A gente quer o aplauso, a gente quer o riso, a gente quer fazer com que o público preste atenção, que o público se identifique, goste, se veja no papel, no ator, que o público dê risada da gente. Então isso é uma batalha, porque a gente trabalha para agradar, a gente trabalha para fazer bem. Todo mundo que entra em cena quer brilhar, quer arrasar, quer fazer muito bem. Então isso é um trabalho, é uma dificuldade, porque você tem que correr atrás o tempo todo de fazer muito bem. Tudo que você faz no palco, você tem que fazer muito, muito bem. Mais ou menos não serve. Tá sempre sendo visto, né? Sempre sendo visto, sendo avaliado, sendo julgado. Sempre, sempre. E tem alguma frase, alguma citação, algo que você tenha lido, ou que tenham te falado, que tenha te marcado de alguma forma? Muitas coisas marcam a gente. Eu não tenho uma memória muito boa para as frases das personagens. Eu não tenho essa memória. Tem ator que eu vejo em entrevista que eu fico embevecido, porque eles lembram da frase que falaram não sei onde, da frase que falaram não sei quando, da frase da peça tal. Eu não tenho essa memória. Mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no meu primeiro dia de trabalho em teatro, eu fui ser um lanterninha de um teatro em 1990, no Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta, aqui em São Paulo. Foi meu primeiro trabalho, que pagava a minha escola de teatro. Era um indicador de lugar de um show da Cláudia Raia. E lá a minha, entre aspas, chefe, a minha administradora do teatro que me recebeu, ela falou: vou te ensinar uma coisa de cara. O teu horário de entrar aqui é às 7 e o teu horário de sair é depois que a peça acaba, 11h30, de quarta a domingo. Então, se você chegar às 7, você já vai estar atrasado. Em teatro não existe chegar na hora, você tem que chegar antes. Isso realmente foi uma coisa que me fez muito bem, foi um aprendizado, porque a pontualidade é imprescindível para quem trabalha com teatro. Você tem que ser pontual. Eu acho que para tudo na vida, mas no teatro ela é imprescindível, porque a hora que abre a cortina, tudo tem que estar pronto. Tudo tem que estar funcionando para receber o público. O teatro tem que estar limpo, as poltronas têm que estar limpas, o bilheteiro tem que estar na bilheteria, os ingressos têm que estar no forninho para serem entregues para o público, os artistas têm que estar aquecidos, prontos, vestidos, estudados, entrosados, quentes, tudo tem que acontecer. O iluminador tem que estar na cabine, a mesa tem que estar acesa, programada, o sonoplasta tem que estar na cabine. Então, é uma maquininha de um funcionamento amoroso, preciso e de muito respeito ao público. Se alguma coisa estiver fora da ordem, já não funciona, né?
não funciona tão bem e aí não é legal. Não pode ter nenhuma energia errada no meio. Tem que ser um trabalho de grupo, de amor ao teatro e respeito ao público. Legal. E mudando totalmente de assunto, o que você entende como fé? Eu acho que é algo inexplicável. Eu tenho fé, mas eu não sei muito bem explicar, porque racionalmente, se a gente olha as misérias, se a gente olha as desigualdades, se a gente olha a violência, se a gente olha a solidão, se a gente olha o quanto as pessoas se deprimem, o quanto elas não fazem o que elas gostam na vida, muitas vezes, não têm oportunidade de trabalhar no que elas gostam, sequer descobrem o que querem ser, o que querem fazer, vão trabalhando, vão fazendo para sobreviver, a gente fica um pouco com a fé abalada. Mas fé, eu acho que é como um dom, que você aprende sem saber como, sem saber por onde, e de repente você tem. Eu, como estudei em colégio de padres, minha família era uma família muito que gostava de religiões, de todas as religiões, frequentava igreja, centro espírita, candomblé, tudo minha família ia. Então eu aprendi que a fé é uma reverência ao que a gente não consegue entender, ao que a gente não sabe explicar. É uma forma de você buscar um autoconhecimento, de você se aceitar como um ser humano encarnado num mundo imperfeito, desigual, e tentar melhorar a sua relação com esse mundo e com seus semelhantes. Eu acho que fé é isso, é fé em você, é fé no outro, a base disso é acreditar na vida, que deve ter algum sentido, ou que se você não vê nenhum sentido, você precisa descobrir que sentido é esse, algum sentido deve haver. Acho que é isso, eu tenho fé, fé. Talvez se eu fosse, como eu sou muito racional, eu seria um bom ateu, mas o meu defeito talvez seja esse, não ser ateu. Eu tenho fé, não sei explicar, mas eu tenho fé. Aliás, eu vou falar um poema de uma poeta brasileira que eu amo, chamada Eurídice Fontella, e ela fala uma coisa assim: Deus, existir ou não existir, o mesmo escândalo. Eu acho que é isso. Assim, o nosso espanto diante da vida é esse. A gente não sabe se Deus existe ou não, mas a gente cegamente vai tateando um caminho para melhorar. A gente não sabe que Deus existe, mas também a gente não sabe que ele não existe, né? Então, se for pro lado racional, é um pouco difícil da gente... A gente não tem provas concretas da existência, mas não tem provas da não existência também. Então, eu me pego bastante nessa questão também. Eu rezo demais. Eu sou bem carola. Eu rezo, eu medito. Na hora do aperto, todo mundo chama por Deus. Sim. Mas o gostoso é você chamar por Deus também na hora da alegria, na hora da pacificação, na hora da bonança. Que legal. Acho que essa é uma sacação também. Que legal. Você fazer de Deus um grande amigo. Agradecer, talvez, né? Sim, o tempo inteiro. Agradecer porque a pandemia está acabando, agradecer por estar vivo, agradecer pela família, agradecer pelas oportunidades que vão vir, agradecer antecipadamente pelo que vai chegar, agradecer pelo aprendizado. Por exemplo, eu agora na pandemia aprendi que eu gosto mais de ser ator do que eu imaginava. Porque como eu estou 1 ano e meio sem fazer nada como ator, sem ir para o palco, eu descobri quanto eu gosto de ser ator. Então foi uma descoberta. Uma descoberta. Engraçado dar valor quando perde as coisas, né? Eu gostava tanto. Que legal. E se você fosse, assim, dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, a pessoa não encontrou essa paixão que você encontrou pelo teatro, ela não sabe muito bem o que ela tem que fazer, o que você falaria para essa pessoa? Olha,
Isso é uma coisa muito séria, porque eu acho que grande parte das pessoas não encontra exatamente na vida o que elas querem fazer, e isso é uma grande angústia, porque a partir do momento em que você descobre uma vocação, seja ela qual for, ou de artista, ou de o que seja, quando você descobre uma vocação na sua vida, meio caminho da vida está resolvido, está andado. 50% da vida está resolvida. O resto é ir atrás, é se aprimorar, é buscar, é estudar, é fazer, é ter paciência, né? É cair, levantar. Mas quando você não tem, é mais difícil. Eu aconselho as pessoas a se interiorizarem e não se deixarem levar pela ansiedade, porque a vida não é só trabalho. Uhum. É óbvio que o trabalho é uma grande e importantíssima parte da vida de nós todos, pela questão da sobrevivência, da saúde mental, da realização, mas eu não sei, é uma pergunta difícil que você me fez, porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse a vocação para o teatro. Uhum. Eu não sei o que seria de mim, porque talvez a minha loucura não se encaixasse em outro lugar, talvez eu ficasse um pouco entregue a um lado sombrio meu, e o teatro me trouxe para a luz. Então, reza, medita, se interioriza, pede a Deus uma orientação e vai trabalhando. Que legal, bem legal. E se você fosse fazer uma pergunta para você mesmo, que pergunta que você faria? Difícil, porque eu me faço perguntas, mas menos do que eu deveria. Você fez agora uma colocação importante. A gente devia todo dia se perguntar sinceramente o que a gente fez hoje para melhorar, o que a gente fez no dia de hoje para crescer, para domar os impulsos destrutivos, o que a gente fez hoje para ajudar alguém. Eu perguntaria para mim mesmo, difícil, eu me faço perguntas, mas também eu acho que eu também posso ser um mentiroso. Como ator a gente é muito mentiroso também, como ator a gente está acostumado a não ser a gente, a encarnar outras cabeças, outras mentalidades, outros sentimentos. Então, como ator também a gente não se encara tanto. Eu perguntaria para mim onde eu quero chegar. E aonde você quer chegar? Onde eu quero chegar. Eu acho que essa pergunta me faz falta, porque eu deixo muito a vida me levar, como o Zeca Pagodinho. Uhum. E às vezes me falta uma ambição, um traçado, uma meta, um plano. E aonde você quer chegar? Você tem algo em mente, assim, a princípio? Ou seria algo para se pensar mesmo? Então, eu não sei se eu quero cada vez mais ficar na minha, eu não sei se eu quero cada vez mais me popularizar. Eu não sei. Essas duas coisas são atrativas para mim. Tanto a invisibilidade quanto a visibilidade maior, mais popular. As duas coisas me agradam, mas eu não sei para onde eu devo ir para ser mais feliz. Eu não sei. Que legal. Então eu sou da Zeca Pagodinho, eu deixo a vida me levar. Isso não é às vezes o melhor caminho, porque isso aí também entra preguiça, entra falta de autoconhecimento, como eu estava dizendo. Mas por outro lado, você acaba vivendo hoje, né? Porque quando a gente acaba sonhando muito, a gente se desprende um pouco do agora e fica vivendo uma ilusão de algo que talvez nunca chegue. Então acho que é importante ter esse equilíbrio claro, quero saber onde eu quero chegar, é importante ter metas, ter objetivos para saber para onde eu estou indo, mas por outro lado, deixar um pouco a vida levar mesmo, aproveitar o dia de hoje, aproveitar as situações que eu tenho hoje, né, talvez.
Sim. Eu acho que a base de todas as religiões é essa, é nos trazer para o presente, para viver o momento e deixar o medo de lado, deixar a apreensão com o futuro, o remorso com o passado, se livrar disso, porque deixar mais na mão de Deus, que seria assim esse Deus do destino, eu não sei. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não sabe a hora que a gente vai morrer. A gente só sabe que a gente vai morrer. A gente só não sabe a hora. Então também, eu acho que fazer muitos planos também, quando você é mais jovem, talvez. Mas depois de uma certa idade, viver o presente, o dia com agradecimento, como você mesma falou, é o ideal. Legal. A gente vai agradecendo a cada dia, a saúde, o fim da pandemia, a volta dos trabalhos, vai tentando melhorar nossas relações com as pessoas, vai tentando ser mais simpático e a vida vai ajudando, vai se incumbindo. Que legal. Bom, Newton, muito, muito obrigado por você ter topado conversar com a gente. Agradeço bastante a sua participação, seu tempo, sua disponibilidade. Eu acho que é legal a gente mostrar para as pessoas o outro lado do teatro, o lado de como que é de verdade, porque a gente, quando fala em teatro, a maioria das pessoas, acho que pessoas ou imaginam a novela das 9, que nem você falou, já imaginam filmes de Hollywood, e na verdade o teatro é muito maior, né? É um universo gigante que às vezes a gente não tem nem noção. Então eu agradeço muito, muito, muito sua participação. Por fim, eu quero que você fale para as pessoas como é que elas fazem para acompanhar de mais de perto o seu trabalho, ver o que você está fazendo, ver as peças que você tá na frente, enfim. Fernanda, eu que te agradeço pela atenção, delicadeza, curiosidade com o meu trabalho, muito obrigado. É sempre maravilhoso ter essa oportunidade de falar sobre o que a gente faz, o sonho da gente, e se tiver ajudado alguém que ouviu, em algum momento alguma coisa estalou na cabeça da pessoa, com alguma frase, alguma palavra, alguma ideia, eu fico muito feliz. O que eu poderia dizer assim, que eu estou nas redes sociais, no Instagram principalmente, postando sempre o que eu estou fazendo, os trabalhos futuros, que agora eu começo a ensaiar uma nova peça que vai estrear em dezembro aqui em São Paulo. Então, @Niltinho Bicudo, porque o pessoal me chama de Niltinho desde criança. Então o meu nome é Newton Bicudo profissionalmente, é assim que eu assino os meus trabalhos, mas todo mundo me chama de Niltinho, a minha família, os meus amigos. Então no Instagram eu botei Niltinho Bicudo. Se quiserem lá acompanhar, eu vou adorar, porque lá eu converso com todo mundo que conversa comigo, no particular, no público, eu posto os trabalhos, as fotos, as pessoas vão ver um pouquinho eu aqui no sofá de casa, quando eu estou de folga, como hoje, e vão saber qual é a próxima peça que eu vou fazer, que eu vou contar já lá. Que legal. Obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigado, Fernanda. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.